estão vendo mais ou menos o que eu vou, né, trazer agora. Superman, todos os Superman que vocês já estão vendo aqui. O que eu vou falar basicamente hoje? Eu vou falar hoje basicamente da série chamada Superman e Lois, uma série que foi produzida em 2021 com a parceria da antiga CW e HBO, no caso. Por que você, para falar de Superman e Lois, Pedro? Porque é uma das melhores séries de super-heróis da DC que eles produziram até hoje, no momento que eu assisti e eu gostei. Eu vou falar da primeira temporada no próximo vídeo, segunda, e depois finalizar com a terceira e tudo mais. Mas, Pedro, qual o seu conceito de você ver? Por que você está trazendo isso? Porque você quer que as pessoas queiram ver Superman e Lois. Eu vou fazer uma parte com spoiler e sem spoiler. Eu aviso quando eu entrar na parte de spoiler. Superman e Lois, ele mostra o desenvolvimento do Clark e da própria Lois. Você começa a ver a série mostrando mais ou menos flashes do relacionamento deles. E eles acabam tendo dois filhos, o Jonathan e o John, no caso. Os dois filhos deles, você vai vendo esse drama que acontece na família do Superman e da Lois. O Jonathan, ele é um filho, eu vou passar mais isso aí para a parte de personagens, que eu vou falar mais. E na trama, a gente vai vendo o quê? Um Superman um pouco mais pai nesse sentido, né? Diferente da tradicional, que é mais herói, esse é mais pai. A gente vai vendo o desenvolvimento desse Superman. A gente tem uma cena incrível de ação, vocês devem estar vendo a cena. E, cara, o que acontece nessa base da história? Nessa base da história, o Clark é demitido do planeta diário, só a Lois ficam lá. Eles estão passando meio por uma dificuldade financeira, que eles não têm muito dinheiro, porque está tendo muita demissão, por causa que o jornal impresso já não é a mesma coisa que o jornal agora digital. E acontece que em Metrópolis a mãe do Clark morre. Então o Clark vai até Smallville para poder fazer o enterro da mãe e tudo mais, e rever as pessoas que o conhecem lá. Tanto que a gente reassiste, a gente vê a Lana Lang, que foi a primeira namorada do Clark, né? Na série de Smallville isso é muito bem desenvolvido. E ele decide fazer isso. Com isso, o que acontece? O Clark decide que eles têm que voltar para a vida para Smallville, para eles voltarem a ter família. Eles vão economizar e vão ficar mais juntos, né, mais próximos. Isso aconteceu no desenvolvimento, esse é o desenvolvimento básico da história, na parte humana do Clark. Na parte mais heróica, a gente descobre que teve um ataque numa usina, só que depois descobre que existe um homem de armadura extremamente tecnológica que luta contra o Clark, dá até uma surra nele, mas ele consegue neutralizar. E no final a gente revela que ele é o chamado Capitão Luthor. E aí, isso é a base da história para a gente começar a ver a trama inteira de Lois e Clark. Agora eu vou falar, a série é muito bem feita, a animação, o roteiro é bom, e ele é meio que dividido em dois núcleos. O núcleo Superman e a Lois, e o núcleo jovem, né? Os filhos do Clark. O Clark, ele é basicamente um personagem que eu gosto, porque ele é um cara simpático e tal, não é tão pesado como eu já falei do Zack Snyder, mas ele é um cara. A Lois nesse ponto, ela é a Lois mesmo, determinada, investigativa e tudo mais. E nisso eu acho que eles não erram. A gente é desenvolvido os dois filhos do Clark e da Lois, né? Que é o Jonathan e o John, no caso. O Jonathan, ele é aquele típico de filho perfeito. É o jogador de futebol, é popular, já tem namorado e tudo mais. E o outro é o lado social, que tem problema, que é zoado e tudo mais, nesse ponto. Isso é interessante isso acontecer, porque se desenvolve a trama, eles acabam acontecendo isso. E essa é a parte da história que você tem que ver, que você vai compreender. A série, ela te surpreende em vários pontos, tem um momento meio
meio óbvio, mas isso é um conselho. Eu aconselho vocês verem tanto a primeira como as próximas temporadas. A partir de aqui, eu vou começar a falar de spoiler da série. Então, avisado. O que acontece na história? Um dos filhos do Clark, que é o John, ele ganha poderes. Ele tem esse lado kryptoniano. Então, o Clark tem que passar a conhecer esse lado kryptoniano. E esse garoto, por causa dos poderes, ele começa a se soltar, né? Ele começa a virar jogador de futebol e tudo mais. E o outro irmão, ele acaba fazendo isso. Que até que é interessante isso, porque em Metrópolis era o oposto, né? O outro era o preferido, o popular, e esse irmão dele vira o popular. Então, eu acho isso interessante na trama. A trama do adolescente e do Clark, como eu falei, você pode isolar. Se você não quiser ver, você pode ver o outro lado. Eu acho interessante a série nesse ponto, mas como já estou no área do spoiler, essa parte do adolescente, eu vou falar agora do adolescente, depois eu já vou para o Superman. O Jonathan tem esse desenvolvimento dele, aprendendo a sopro gelado, aprendendo a visão de calor, aprendendo a super força e tudo mais. E ele também tem um relacionamento, o John, no caso, com a filha da Lana Lang, que se chama Sarah. Ela tem problemas também com os pais, que os pais brigam muito e tudo mais, e eles acabam, e ela também usa alguns remédios para controlar essa ansiedade, essas coisas, e ela acaba se relacionando com ele. E nós temos o nosso jogador, o outro personagem, o John, que é literalmente um jogador de futebol, que é meio isolado, só que ele é um irmão compreensível e tudo mais. E ele acaba tendo um relacionamento com outra menina muito mais no final da série. Essa é a parte dos adolescentes. Tem um trecho que eles é importante, mas depois eu falo isso. Agora vamos para a parte da história do Superman. O que acontece? Aquele Capitão Luthor, que se chama Capitão Luthor na história, aquele Capitão Luthor, que ele é o Capitão Luthor, ele é de outra terra, uma terra alternativa, aonde o Superman, junto com outros kryptonianos, atacaram a cidade e mataram individualmente. E nessa terra, ele é casado com a Lois Lane. Ele é esposo da Lois Lane. Ele tem então uma filha chamada Natália, que é a filha que eles dariam o nome. Porque essa Lois Lane da nossa terra, desse Superman, vamos dizer, o Superman do bem, ela perdeu a filha. É uma parte muito importante para essa Lois Lane. E o que acontece? A gente descobre que tem um homem chamado Morton X, que ele ele vem para Smallville para trazer a novidade, para trazer o emprego, para trazer tudo. Só que tem planos por trás. O que é? Ele é revelado que ele é um kryptoniano, irmão do Kal-El, do John, do próprio Superman, e que ele foi mandado para a Terra antes, no mesmo período do Superman, só que diferente do Superman, que caiu no Kansas, caiu num lugar bom, ele caiu num lugar péssimo, que fizeram isso. E o que é o plano dos caras? Era eles irem até essa cidade de Smallville, onde teve a chuva de meteoros, aonde lá, dentro dos minérios de Smallville, existia uma kryptonita chamada Kryptonita X, aonde tinha elementos dentro dessa kryptonita. As almas kryptonianas estão lá, tipo isso. E eles criaram uma máquina para poder passar esse poder para ele, para essas pessoas. É o erradicador, como eles chamam. Mas esse projeto foi de quê? Foi da mãe do Clark. O que acontece? Esse Alma Max, ele faz esse plano, o Clark consegue neutralizar e tirar o espírito de todas as pessoas. Só que no final da temporada, basicamente, ele ele vira o próprio erradicador. Ele pega isso, pega toda a energia e passa para ele. Ele vira o grande erradicador no final. E ele, além disso, ele consegue consumir o filho do Clark, no caso. Ele consegue controlar o filho dele. E, cara, ainda pior isso acontece. No final, tanto esse Clark Luthor, que ele descobre que aquele Clark é outro Clark, porque a Lana revela que o Superman é marido dela, no caso, e eles se juntam para bater no final nele para fazer isso. E aí a gente tem uma cena final de outra nave chegando e é a filha desse Clark Luthor aparecendo. É uma série incrível, cara. Eu recomendo quem puder assistir, assista. Tem muito mistério, deixei umas coisas para vocês verem e tal, mas essa base está disponível na HBO Max para vocês, quem tiver HBO pode assistir.
E, cara, eu aconselho vocês verem. E, gente, é isso. Mas antes de terminar, eu vou falar sobre o nosso projeto aqui. Sobre o projeto do Torneio da DN. O Torneio da DN é um evento que nós estamos fazendo o Serginho. A gente escolhe 8 filmes para ser... 8 filmes para poder... Eles vão combater. O melhor desses filmes vai ganhar com o melhor filme de ação dessa época. Só que tem um diferencial. Quem escolhe não é eu, nem o Serginho, é você. E se você compartilhar, se inscrever, apertar o sininho e garantir isso, vocês podem estar ganhando uma chance de um prêmio. Na verdade, 2 prêmios. A gente vai fazer um sorteio e esse sorteio vai dar um prêmio para a pessoa. Esse prêmio aqui, que é esse box da novela Vamp, que o Serginho vai... Ele está fazendo isso. E o meu pôster de Star Wars, que eu não vou abrir porque ele já está meio ferrado aqui, ó, gente. Porque eu tenho aberto muito. Mas ele vai estar por aqui, o pôster, para vocês verem. Então vocês podem ir lá e compartilhar. E também, além disso, a gente tem a série do Serginho, que já saiu o 3º episódio, o do Jaiminho, no caso. Keno trabalhava na lavoura com seus pais. Trabalhou também como locutor de rádio e televisão, toureiro e diretor. A série do Chaves, onde a gente está destrinchando os personagens, tanto do Chaves como os personagens do Chaves. Já saiu o 1º episódio do Professor Jafé, o 2º, Dona Florinda, e o 3º, o Chaves. E também, vocês podem também ver a minha fã áudio do Liga Z, onde eu... Em uma realidade, alguns fatores dessa história vão mudar, mas outros não. Goku cresce, ele percebe que o menino é muito forte. Ele começa a derrotar homens maiores do que ele. O poder dele é gigantesco. Então ele decide que esse menino tem que ter um treinamento mais forte. Onde eu junto o universo Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco, Marvel e DC. E muito mais, gente. Se você gostar, compartilha, manda para seus amigos e valeu!